Qual é o Brasil que você quer? Você já parou para pensar nisso? Eu vou conversar agora com Lourenço Bustani, ele é empreendedor, fundador da Mandala, uma consultoria que já foi eleita uma das mais inovadoras do mundo e acabou de realizar um estudo com o nome O Brasil que o Brasil quer ser. O levantamento foi feito com mais de 3 mil brasileiros, incluindo 90 lideranças, como o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, o economista Eduardo Janetti e o cantor Gilberto Gil. O Jornal Times Brasil vai trazer os resultados agora com exclusividade em primeira mão. Lourenço, boa noite. Prazer enorme receber você aqui. Obrigada por dar o estudo para a gente aí com exclusividade. Queria que você começasse contando para a gente qual o objetivo de vocês com esse levantamento. Bom, primeiramente, boa noite, Cris. Parabéns aí pelos 100 dias do canal. Obrigada. Curiosamente, o estudo ele começa com um objetivo e ele termina com vários outros. Inicialmente, o estudo nasce a partir de um pedido do próprio presidente Lula, no final do ano retrasado, para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, que é esse grupo composto por lideranças da sociedade civil, para se criar uma agenda de país unificada, dada a liderança do Brasil na COP30. Então, inicialmente, a pretensão era e é de oferecer insumos para essa agenda. Mas no decorrer do estudo, e principalmente quando a gente apresentou uma prévia dos resultados para alguns ministros, alguns secretários e alguns diplomatas em Brasília, a gente viu que, além de informar a política pública, o estudo pode também ajudar a melhorar a articulação entre os órgãos do governo e, por que não, chacoalhar a psique nacional e ativar uma autoestima dormente do povo brasileiro. Tem alguns pontos que me chamaram a atenção. Então, eu vou começar por um deles, que fala que, aos olhos do mundo, o Brasil é considerado um amigo de fim de semana, mas não para as segundas-feiras. O que isso significa exatamente, Lourenço? Significa que, a partir de uma espécie de meta-análise que nós fizemos com base em alguns estudos robustos dos últimos anos, nós somos percebidos pelos estrangeiros como um país acolhedor, com calor humano, que oferece aventura e diversão. É mais oba-oba, é isso? Em detrimento, justamente, de uma seriedade e de um pragmatismo ligados a dimensões como qualidade de vida, meio ambiente, ambientes de negócios enfim, outras questões em que se esperaria que o Brasil tivesse um pragmatismo maior. O que falta ainda, o que dificulta a nossa capacidade de projetar o Brasil para ser um lugar com uma potência, que seja uma maior potência, que tenha um potencial maior, ou que seja visto pelo mundo de outra forma, não apenas o país alegre, receptivo, mas não sério? Bom, eu acho que o que emperra ou atrofia um pouco essa nossa capacidade de projetar o Brasil num lugar mais luminoso é um reconhecimento crítico e duro em relação aos nossos problemas estruturais. E aqui a gente está falando de algumas histórias muito mal resolvidas no nosso país com relação ao racismo, à violência, às desigualdades e à exploração ilegal. Então, a gente viu nesse estudo o quanto esse passado, essas feridas do nosso passado, enraizadas no nosso projeto fundador, colonial e escravagista, que, de certa forma, persiste ainda em cores vivas e cruéis no nosso presente, dificulta um pouco essa projeção do Brasil num lugar mais luminoso. Também tem uma questão que me chamou a atenção, que é os conflitos ideológicos, a polarização política mais recente. Isso tudo também foi citado como obstáculo. Mas ainda há esperança. Só que a esperança mudou. Ela mudou de que forma, Lourenço? Não teria como não falar da esperança. Não tem como, sendo brasileiro. Um país que sempre viveu entre esse passado que não se encerra e esse futuro que nunca chega. Exatamente. Mas, de fato, o estudo ele mostra uma tendência de mudança na forma que a gente entende esse conceito da esperança. Se antes falávamos da esperança como algo imposto no Brasil pelo dito primeiro mundo, com seus modelos de desenvolvimento, nessa aposta de que, se adotados, o Brasil finalmente daria certo, cresce hoje a consciência de que o Brasil está se tornando um berço de esperança para um mundo em crise e plena reconfiguração. Isso em função das enormes contribuições que a gente pode e está fazendo em temas ligados ao clima e à promoção da paz. É muito interessante isso mesmo. A gente ainda tem aquele famoso complexo de vira-lata, segundo o estudo de vocês? Temos, e é dele que precisamos nos livrar uma vez por todas. Isso começa olhando para o Brasil a partir do Brasil e não essas referências externas que nada conversam com as idiosincrasias do nosso país. O estudo
Inclusive, ele flagrou um certo incômodo com o quanto o Brasil fala mal de si mesmo. E até um certo ponto... Isso é um fato. Isso é um fato, né? A gente vê isso no dia a dia. E é compreensível em função dessas mazelas que a gente citou agora. Mas existem outras narrativas tão brasileiras quanto essas mais trágicas, que a gente precisa conhecer e abraçar, porque elas são capazes de oferecer, quiçá, uma nova visão de desenvolvimento para o mundo. Por outro lado, também chama a atenção o fato de os brasileiros dizerem que nós temos o que o mundo precisa. E o que o mundo precisa, de acordo com os olhos dos brasileiros ouvidos por vocês? Eu acho que isso fica evidente a partir das duas grandes crises que o mundo vive hoje. Por um lado, o agravamento da crise climática, 2024, o ano mais quente na história. E aqui o Brasil tem uma oportunidade de se consolidar como uma liderança no tema ambiental. A gente tem a Amazônia, maior bioma do Brasil, maior biodiversidade do mundo. Temos os outros biomas com seus serviços ecossistêmicos, matriz energética limpa, biocombustíveis, agricultura de baixo carbono, e a lista é extensa, né? A segunda tensão tem a ver com esse profundo rearranjo geopolítico de um mundo em guerra, com os maiores níveis de conflito armado desde 1946. E aqui o Brasil tem a oportunidade de se consolidar como uma grande liderança na promoção do diálogo e da paz, que é algo pelo qual a diplomacia brasileira, historicamente, já é reconhecida em função da sua capacidade singular de promover conversas improváveis em contextos multilaterais. A gente viu isso nos anos 60, com discursos marcantes na ONU, pautando os 3Ds, né, descolonização, desarmamento e desenvolvimento. A gente viu isso no G20 no ano passado, a gente está vendo isso nos BRICS agora, e quiçá veremos isso em Belém, em novembro, na conferência da COP. Então, isso, claro, conjugado com esse caldeirão maravilhoso de cores e crenças que, entre trancos e barrancos, nos ensina a dialogar com o diverso. Então, num país que está aquecido e em guerra, o Brasil tem as condições e as credenciais para fazer grandes contribuições para o mundo. Talvez o que mais tenha me surpreendido, até como carioca, eu não sei se surpreendeu a todos vocês que estavam ali muito diretamente envolvidos no levantamento, mas o fato de, pela primeira vez, num levantamento nacional, a Amazônia aparecer como principal representação simbólica do povo brasileiro e não o Rio de Janeiro. Eu falo que é surpreendente, não estou puxando para o Rio de Janeiro de maneira alguma, eu sou uma apaixonada e enlouquecida pela Amazônia, já fui mais de 10 vezes, mas não deixa de ser um fato surpreendente, tanto que é a primeira vez que a gente vê isso num levantamento, certo? Sem dúvida. Eu acho que é um conjunto de fatores que contribui para isso, né? Talvez o fator mais importante é o agravamento da crise, porque a gente está sentindo isso na pele com a mudança no regime de chuvas, o impacto disso na agricultura, na economia, portanto, uma apreciação em relação à Amazônia e o papel que ela tem de equilibrar o clima. Mas também tem a própria mídia, que vem pautando há muitos anos as questões ambientais, as redes sociais, tem a pressão internacional, tem o papel dos ativistas, dos cientistas, das organizações da sociedade civil, que já vem levantando essas bandeiras há muitos anos, e uma revalorização dos povos indígenas, né? Os grandes guardiões da floresta e toda a cultura amazônica. Qual é o peso, na sua opinião, que a COP30 pode ter para apresentar ou reapresentar o Brasil para o mundo de uma outra maneira, para que o mundo nos veja com outro olhar? Peso absoluto, né? A gente está falando da pauta mais existencial do planeta, discutida por 193 países da ONU no coração da Amazônia. Então tem muito em jogo, e a gente sabe que essa edição da COP ela apresenta seus desafios de infraestrutura, ela também apresenta seus desafios nas próprias negociações em relação à redução de metas, financiamento e agenda de adaptação. Então, a seriedade e o pragmatismo, que são aqueles dois atributos que fazem falta na história que o mundo conta sobre o Brasil, vão ser postos à prova. E a forma como a gente sai dessa experiência pode transformar a forma como o mundo vê o Brasil, mas mais importante do que isso, a forma como nós enxergamos a nós mesmos. Lourenço, muito obrigada. É um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado. Eu queria convidar todo mundo para baixar esse estudo completo no site obrasilqueobrasilquerser.com.br. obrasilqueobrasilquerser.com.br. Obrigada mesmo. Um prazer. Boa noite. Volte mais vezes. Obrigado.